Da mesma forma que derreteu em cima e deixou a conformidade do plano assim, no de baixo vai ser o contrário, vai ser assim. Então, um se encaixa sobre o outro. Tá? De forma, quando você vai montando os dentes aqui sobre esse plano, sobre o plano superior, você vai dando a curvatura de Spee e de Wilson da melhor forma possível. Tudo bem aí, gente? Deixa eu passar aqui, isso. Bom, então fiz o ajuste do meu plano de orientação. Ele está pronto para ser colocado na boca. Agora eu vou ajustar esse plano dentro da boca do meu paciente. Confeccionei fora da boca, lá no modelo de trabalho, tá tudo pronto. E agora eu quero fazer esse plano ser ajustado de acordo com a dimensão vertical e colocar ele na relação cêntrica que eu quero posicionar do meu paciente. Isso chama individualizar os planos de orientação. Que até então eu fiz um padrão, eu criei um padrão de plano. Agora eu vou pegar o meu paciente, medir a dimensão vertical de oclusão dele e ajustar esse plano de acordo com a posição de dimensão vertical que ele tem e de acordo com a posição condilar que ele precisa. Tá? Então, no superior, eu tenho que pensar, como eu falei no começo da aula, padrões estéticos, forma de rosto, biotipo da pessoa, tá? Mas eu tenho que observar também outros fatores, como recuperar a sustentação do terço inferior da face. Se eu perdi o terço inferior, eu tenho que restabelecer essa sustentação, não é? Aqui, através da dimensão vertical de oclusão, tá? E, dessa forma, devolver a primeira dimensão estética desse paciente. Tá? O que eu preciso observar? Primeiro, o tanto volume do lábio que esse paciente perdeu pela reabsorção do rebordo. Isso eu já tenho que ter observado lá no modelo de estudo. Tá? Ele perdeu muito, então eu tenho que compensar essa perda com cera ou com acrílico. Eu tenho que olhar o suporte do lábio. Se eu preciso aumentar na cera ou no acrílico. Eu tenho que olhar, muito importante, a linha do sorriso. Pacientes com linha de sorriso muito alta são pacientes extremamente problemáticos, principalmente para o uso de pós-total. Por quê? Porque eu vou criar um volume no lábio dele. Ele tem geralmente um rebordo residual razoável e eu ainda vou criar um volume de acrílico e cera em cima do rebordo residual dele. Então eu tenho que tomar cuidado para não dobrar o lábio superior demais e ele não conseguir fechar a boca, não ter selamento labial. Tá? E eu tenho que olhar também o corredor bucal. Todo mundo sabe o corredor bucal? Não. O que é corredor bucal? Vamos pegar um que está dormindo aqui. Espera aí. Tá todo mundo dormindo agora, né? Vocês desencanaram. Cadê? Põe a cara aí, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda, está acabando. Corredor bucal é o limite entre, presta atenção, é o limite entre a face vestibular dos meus dentes e a mucosa jugal, a bochecha ou o lábio anterior. Então, esse limite entre o dente e a bochecha, a gente chama corredor bucal. Vamos mostrar para vocês aqui. Esse corredor bucal, ele precisa existir. Eu não posso trabalhar o dente encostando na bochecha, nem o dente encostando muito no volume do lábio. Por que não? Por que eu não posso encostar a face vestibular do meu dente sobre a bochecha? Não vai morder a bochecha. Porque você vai mordendo a bochecha. Simples assim. Se você invadir esse espaço, você morde a bochecha. Não é? Tem que olhar também a altura de sorriso, corredor bucal e a simetria facial lateral, ou seja, a linha média. Sempre eu vou trabalhar a linha média facial. Então, vou replicar um paciente que tem dente embaixo, dentadura em cima, eu não vou seguir o padrão de montagem de dentes de acordo com o de baixo.
a minha linha média centralizada de acordo com a face e a montagem nos meus dedos superiores vai ser de acordo com a face. Por quê? Porque o problema que ele tem estético é nos dentes inferiores que se deslocaram. Se eu alterar tudo, você vai visualmente olhar para essa pessoa e ver que os dentes estão tortos. É a primeira queixa depois que você entregar a dentadura. Doutor, ficou bonita a dentadura, mas está torta. Parece que já está mais para cá. Ó. O que você tem que fazer? Começar tudo de novo. Voltar para o plano da moldagem funcional, modelo de estudo. Tá? Então, a ideia é sempre trabalhar alinhamento facial de acordo com a linha mediana do rosto, da face, e não a linha mediana dos dentes. Tá bom? Abra o olho em relação a isso, viu, gente? Abra o olho de vocês, porque isso passa despercebido. Tá? O que é o suporte labial? Estou falando tanto de suporte labial. É isso aqui, gente. O volume do lábio que essa pessoa perdeu pelo processo de reabsorção do osso. Então, o que eu posso fazer? Olha aqui. O meu osso, ele reabsorveu tanto no sentido horizontal que o volume do meu lábio perdeu. O ângulo nasolabial tem que ser em torno de mais ou menos 88, 85 graus, ou seja, um ângulo formado entre a base do meu nariz e a face vestibular do meu lábio tem que ser quase próximo de 90 graus, para dar um aspecto de normalidade. Então, dependendo do tanto que reabsorve no sentido horizontal, eu preciso compensar onde? Vou compensar aqui, ó, esse volume que perdeu, no plano de cera. Então, eu faço um volume maior do plano, na face vestibular, para recuperar o que a gente chama de suporte labial. Tá? Aqui eu recupero o suporte labial. Tá? Então, não é só posicionar dentro do lugar certo. Eu tenho que posicionar dentro do lugar certo, eu tenho que criar volumes adequados de acordo com o que a pessoa perdeu. Bacana? Reabsorções ósseas muito severas. Oi, pode falar. Como é que eu vou saber o que tanto de que eu vou acrescentar nessa mucosa da prótese? Então, isso é uma pergunta excelente, Thaís. Que tanto que perdeu, né? Que tanto que essa pessoa perdeu. Eu sempre tem algumas considerações estéticas que a gente pode levar, tá? Mas eu vou te falar uma aqui. Existe, se eu pegar uma régua, traçar uma linha imaginária que vai passar pela ponta do meu nariz. Vocês estão me vendo de lado aí? Ponta do meu nariz e queixo, ponta do meu nariz e queixo, uma linha imaginária passando aqui, ó. Se eu traçar essa distância entre a linha imaginária e a ponta do meu lábio, se essa distância for em torno de 3 milímetros, eu tenho um perfil de rosto normal. Encurtando, se o meu ângulo nasolabial está se aproximando de 90 graus, em torno de mais ou menos entre 88 e 90 graus, e a linha, a gente chama linha de E, tá? A linha E, que é a linha imaginária que passa entre a ponta do nariz e a ponta do queixo, tiver uma distância entre 1 e 3 milímetros da ponta do meu lábio, o perfil de rosto é normal. Então, eu determino o volume do que eu perdi através disso. Eu posso passar Então, dela ali seria bem maior que 3. Vou voltar para você entender lá. Vamos voltar na imagem. Muito maior. Olha só, vamos lá para a gente ver. Legal essa pergunta, foi massa. Eu tinha esquecido de falar, olha aqui. Olha aqui. Se eu traçar uma linha imaginária passando pela ponta do nariz até a ponta do queixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou aqui inserir. Inserir linha. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo a imagem? A tela não. A imagem está vendo? Não. Não compartilhou mais não? Não. Não estou compartilhando. Espera aí, deixa eu fazer aqui, eu mostro para vocês. Espera aí. Foi? Não. Não, espera aí. Espera aí. Screen sharing has stopped. Ok. Ainda não? Não.
Peraí, vai dar certo. Cadê a imagem do 2? Essa aqui. E agora? Agora foi. Foi? Vocês estão vendo essa linha aqui, Foi. ó? Sim. Sim? Aham. Passei uma linha passando imaginária pela ponta do meu nariz até a ponta do meu queixo. Ela tinha que encostar um pouquinho mais aqui, tá? Tá. Se eu traçar essa distância entre essa linha e a ponta do meu lábio, no sentido horizontal, entendeu? Uhum. Se essa distância for até 3 milímetros, esse ângulo nasolabial ele vai ter um pouquinho mais, em torno de 88 a 90 graus Celsius. Pode olhar, o perfil do rosto dela está quase 90. E o volume do lábio superior vai compensar. Tudo bem? Se eu tiver uma linha que vai ser maior do que 3, é sinal do tanto de volume de lábio que ela perdeu. Entendeu? Então eu posso Entendi. compensar. Aí, se você quiser saber um número, por exemplo, um número mesmo, matemático, você tem que calcular 3 mais o tanto que perdeu até o lábio. Tá. Entendeu? E aí você tem mais ou menos um tanto que você pode aumentar no volume do plano de Da cera. mucosa. Na região, no plano de cera mesmo. Você vai jogar o plano para frente. Né? Pois é, aí na confecção da prótese eu vou aumentar na mucosa. Isso. Na mucosa da prótese, né? Entre aspas. Não tem Sim. mucosa. Na mucosa, entre A aspas. base acrílica da prótese no sentido vestibular. Entendi. Entendeu? Todo mundo entendeu? Beleza? Vamos para frente. Olha aqui, ó. Aqui dá para você ver exatamente o que a gente fez, ó. A gente aumentou a grossura da chapa. Essa chapa tinha 1 milímetro, tinha que ter 1 milímetro de espessura, certo? Só que por que ela não tem? Que ela está com mais aqui? Porque eu tive que aumentar o volume que ela perdeu. Eu tive que compensar através do acrílico. Tá bom? Entendeu? E aqui, gente, um exemplo de compensação em excesso. A pessoa, se você olhar para esse rosto, o que você vê? Um dia lá na frente. E aí que você confunde, porque o paciente não tem dente e ele tem a mandíbula para frente. Ele é classe 3. E você vai compensar a prótese achando que quando ele perdeu os dentes, ele projetou a mandíbula para frente. E você vai despercebido. De repente, quando você posiciona o plano de orientação, que eu estou para frente, está mordendo em topo, está com o vegeto negativo, você vai aumentando o volume do lábio, aumentando o volume do lábio, e aí ela não consegue nem selar o lábio mais. Olha para você ver como é que dobrou aqui em cima o lábio sobre a chapa de prova. Ou seja, esse paciente não tem defeito de reabsorção de osso. O problema dele é esquelético. Ele tem uma classe 3 de Eng, ele é queixo para frente. Então, eu não consigo compensar o tanto que eu preciso. Esse paciente vai ter que fazer a dentadura dele aonde? Em topo. No máximo, em topo. Porque se eu jogar para frente, o lábio dobra e ele não fecha a boca. Fica bicudo. Mas, professor, aí as cúspides vão engrenar se ela tiver topo? Aí, Débora, aquela história, né? Aí você vai até o seu limite, né? O que acontece? Você vai fazer isso com consciência e vai trabalhar o seu paciente com consciência. Dona Maria, a senhora tem uma limitação óssea, esquelética, eu não consigo compensar na dentadura. A sua dentadura vai ficar encostando no dente anterior, no dente anterior. Tudo bem? Isso tem que ser conversado. Agora você vai despreparado, sem saber o que é isso, de repente você se encontra com isso aí lá, prometeu devolver um sorriso lindo, maravilhoso, e vai devolver um sorriso razoável. Tudo bem? Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é, existem limitações, vocês vão se deparar com elas, mas vocês têm que sair da forma mais inteligente possível. Eu vou até o limite da teoria, né? Passou disso, eu não posso trabalhar mais. Né? Porque vai ficar feio, vai passando dos limites, vai ficando feio. Tá bom? A inclinação dos dentes anteriores. A inclinação dos dentes anteriores vai seguir a inclinação dos dentes anteriores naturais da pessoa. A gente sabe que tem uma vestibularização dos incisivos e caninos em relação aos incisivos e caninos inferiores, uma vestibularização dos dentes inferiores, né? E nós vamos seguir a inclinação do plano
em 75 graus e posicionar o meu dente, geralmente com essa inclinação aí. Então, meu lábio, olha aqui. Essa prótese está errada, o lábio fica murcho. Quando você traz o lábio, a inclinação do dente, na posição de inclinação do plano de orientação, automaticamente aqui você já ganha suporte labial. Então, traz o volume e traz os dentes na posição certa. Tudo bem, gente? Tá dando para entender como é que faz? Tá? Sim. Beleza. Aqui, ó. Lembro da classe de Engel. Classe 1, normal. Classe 2, maxila para frente. Classe 3, mandíbula para frente. Tá? Sempre eu vou trabalhar a normalidade, tá? Primeiro. Professor, Oi. esse classe 1 eu vou aumentar no plano da mandíbula? Você lembra o que é o classe 1 de Engel? Hã? Você lembra o que é o classe 1 de Engel? Engrenamento posterior de molar, perfil de rosto normal. Geralmente, classe 1 de Engel tem um perfil de rosto normal, ou seja, a maxila é levemente mais anterior, mais vestibularizada do que a mandíbula. A classe 2, só que existe uma relação de contato entre os dentes, inferiores e anteriores, e superiores. Na classe 2, a mordida aberta anterior. Não há relação de contato entre dente inferior e superior. O arco superior andou para frente. E na classe 3, é o contrário. O arco inferior avança. Aliás, acho que seria nesse classe 2, né? Que aí ia aumentar o plano da mandíbula. Se você vai sempre, Thaísa, trabalhar a forma anatômica e fisiológica da pessoa. Se o problema foi um problema de perda de reabsorção óssea, tanto da maxila quanto da mandíbula, ou uma ou a outra, ou as duas, você vai devolver no plano de orientação essa relação que perdeu. Mas se o problema for de causa esquelética, ou seja, eu tenho uma classe 2 de Engel esquelética, mesmo sem dente, ele ainda tem um avanço da maxila para frente, com toda a certeza do mundo, você vai devolver para ele padrão de normalidade para ele. O que é a normalidade dele? Ser classe 2 de Engel. Não é? Então, a sua prótese vai ser montada em classe 2 de Engel. Então, você monta em classe 2, mostra para o paciente, aqui, paciente, o seu normal é esse. Agora, eu posso diminuir o volume de cera para tentar compensar esse normal, que não é o normal certo. Não é o certo. Só que consequência você vai trazer para ele? Quando você reduz o volume vestibular, quando você traz o plano de cera para trás, lembra que o rebordo, o osso que é para frente, você não vai conseguir movimentar muito. Você vai fazer, em vez de estar assim, você vai fazer assim com os seus dentes. Ó. É os seus dentes que vai para frente. O osso continua no mesmo lugar. Você entendeu? Então, o dente corrige lá, só que o osso continua no mesmo lugar. Então, fica aquela prótese, você olha para a pessoa, é essa aqui atrás, essa aqui, ó. Da senhorinha, né? Você olha para essa pessoa aqui, o dente está para trás, ó. Tá. Não é? E aí, o volume do lado continua para frente. Na classe 2, tá? Na classe 2. Aqui, essa paciente, ela tinha uma reabsorção mesmo de osso, né? Ela não era classe 2 de Engel. Mas você tentou compensar o problema que ele tinha ósseo, trabalhando a inclinação dos dentes para trás. O problema continuou ósseo, só que os dentes saíram do lugar agora. Entendi. Então, às vezes você criou uma guia anterior, mas fisiologicamente, o normal desse paciente ele é classe 2, não é? Então, esteticamente vai ficar feio a sua prótese, o funcionamento dos seus dentes ali, tá? E fisiologicamente vai estar fora do normal dele, que o normal dele não era esse. Tá bom? Então, vai reabilitar, tem um problema esquelético, tem um problema ósseo, reabilita primeiro normalidade, mostra a normalidade, se ele te reclamar, aí você fala, posso tentar corrigir um pouco, mas vai causar uma deficiência para o outro lado. Tudo bem? Sim. Gente, boa mesmo? Tá massa? Então tá bom. Constitui-se a determinação da posição visível dos dentes com o lábio em repouso. Então, eu quero ver o tanto que mostra dos meus dentes
com o meu lábio em repouso. Eu nunca quero ver o tanto que mostra dos meus dentes pedindo para o paciente dar um sorriso. Não. Quando eu peço para ele sorrir, eu vou ver a linha de sorriso, o tanto de gengiva que mostra quando ele sorri. Quando eu quero ver o tanto de dente que mostra, eu peço para ele ficar em repouso, eu vou pelo tubérculo do lábio e geralmente sei que em mulheres a exposição é maior do que em homens. Então, em mulheres vai expor mais ou menos em torno de 3,9, 4 milímetros. Em homens vai expor mais ou menos em torno de 2. Ou seja, o meu plano de cera superior para a média geral tem que estar mais ou menos a 2 milímetros abaixo do tubérculo do lábio. Tá? Aqui, ó, lábio, tá? Plano oclusal, tubérculo do lábio, que é essa região mais arqueada do lábio. Tá? Então, o meu dente tem que estar, geralmente em mulheres, ó, exposição dos terços incisais e centrais superiores, de 1 a 5 milímetros, dependendo do sexo da paciente, da raça. Então, eu quero que, em média, o meu plano de cera esteja mais ou menos a 2 milímetros, né, além da porção oclusal do meu lábio. Tá? Aqui, o meu plano de cera superior vai estar mostrando, com o lábio em repouso, mais ou menos 2 milímetros de plano de cera. Ah, é a mulher mais jovem? Aumenta para 3, aumenta para 4. Tá? É mais velho? É homem? Esconde mais os dentes. Então, isso é legal para trabalhar na próstata. Você está trabalhando parte estética aí. Né? Eu acho muito legal, porque fica bonito, você põe mais, põe menos, diminui, aumenta. Às vezes a pessoa fala, não, Paulo, o meu mostrava mais o sorriso. Né? Ah, não, o meu escondia mais o dente, meu dente era mais escondido. Então, essas informações com o paciente, que é um momento de você trabalhar junto com ele. Tá? Você perguntar para ele a opinião que ele tem em relação ao que está sendo feito. Esse momento é a hora dele participar. É durante o ajuste do plano e durante a montagem do dente, seleção do dente. Aí ele pode optar por cor, ele pode opinar por forma de dente, ele pode opinar por exposição de dente. Tá bom? Então, de forma geral, eu quero ter, com o lábio em repouso, entre 1 a 5 milímetros, dependendo do sexo, da raça, da cor do paciente. Tá bom? Mas, geralmente, o paciente de próstata total é um paciente idoso, né? Então, ele vai ter uma exposição também um pouco menor. Tá? Ó, o tubérculo do lábio versus comissura labial, tá? Tubérculo do lábio, posição mais alta do lábio, versus comissura labial. Eu tenho lábios do tipo... Quando o tubérculo do lábio está acima da comissura labial, quer dizer, o tubérculo do lábio está acima da comissura labial, tem um lábio do tipo arqueado. Quando ele está ao nível tubérculo do lábio, está encostando aqui na linha da comissura labial, eu tenho um lábio reto. E quando eu tenho o tubérculo do meu lábio passando para baixo da linha da comissura labial, eu tenho lábios caídos. Aquele paciente que não mostra o dente quando sorri. Tá bom? Geralmente, para homens, eu vou ter geralmente esse perfil reto e mais caído. Para mulheres mais jovens, esses lábios mais arqueados. Tá bom? Geralmente, a exposição dos dentes para homens em torno de 1,9, para mulheres em torno de 3,4, 4 milímetros até 5, dependendo da idade. Tá? Linha de sorriso. O que é a linha de sorriso? Quando eu dou sorriso forçado, o limite de mostrar o lábio superior é a linha de sorriso. O limite entre a gengiva e o dente. O limite entre a parte gengival e o dente é a linha de sorriso. Então, essa linha de sorriso pode ser alta, média ou baixa. Linha de sorriso alta, em torno acima de 3 milímetros de exposição gengival. Então, quando eu falo linha de sorriso alta, acima de 3 milímetros de exposição gengival. Linha de sorriso média, de 1 a 3. Linha de sorriso baixa, exposição de faixa gengival de, no máximo, 1 milímetro, mostrando só as papilas. Como vocês estão vendo aqui, não está mostrando? Praticamente está só a papila desse lado. Aqui.
Tudo bem, gente? Por que isso é importante numa prótese total? Porque, de repente, você pega o paciente assim, para fazer uma dentadura. Fica bom? O que esse paciente tem? Qual que é a linha de sorriso dele? Alta, média ou baixa? Alto. Muito alta. Muito alta. Explodindo nas galáxias, né? Então, muito alta. Então, paciente reabilitado com implante, o dentista não observou, linha de sorriso alta, não levou em relevância isso, colocou o implante do jeito que ele quis e, de repente, começou a aparecer um dente maior do que o dente que ele tem. Só que esse paciente não fecha a boca, ele está mostrando o dente, gente. O que isso vai acontecer? Dá para você fazer isso aqui? No paciente, tampar? Eu pergunto para você, essa coroa está feia? A prótese sobre o implante ficou feia? Ou não? Tá? Se eu não falasse que era coroa para vocês, deixasse assim, vocês nem sabiam que isso aí era coroa. Aí eu pergunto. Só que tá assim na boca dele. Entendeu? Então, a gente tem que olhar tudo. Quando é estética, tem que estar esperto. Tem que abrir o olho. Tá? Uma prótese total aqui, ó, imagina onde vai os limites da área chapeada desse paciente. Imagina o volume de acrílico, cera e dente que vai ter aqui. Não é? Tem que ficar esperto, tá? Um sorriso agradável expõe completamente os dentes superiores, aproximadamente expõe os dentes superiores em 1 milímetro. Faixas gengivais e 1 milímetro, ó, expõe totalmente os dentes superiores e 1 milímetro de faixa gengival. Ou seja, o máximo que eu consigo ver de gengiva para ficar bonito é 1 milímetro. Acima de 1 milímetro começa a ficar feio. Tá? Aí vocês compraram essa régua também. Como é que chama isso aqui? Arco. Arco. Arco facial. Não, não é arco facial, não. É o compasso de Willis? A gente pediu para comprar régua de Fox, não foi? E o compasso de Willis, certo? Essa aqui é a régua de Fox. Então, essa régua, ela tem 2 dispositivos. Um dispositivo inferior, que vai sobre a superfície oclusal do seu plano de cera, igual vocês estão vendo a imagem aqui. E tem um dispositivo superior, em forma de arco, que vai passar nos limites da pupila, no centro da sua pupila. Então, aqui determina a distância a posição interpupilar da régua em relação ao plano oclusal. Então, eu tenho aqui uma inclinação do plano oclusal em relação, aqui, nesse caso, ao plano de Camper. Tá? O plano de Camper vai aqui, 1 milímetro abaixo do meio da acústica externo até a asa do nariz. Tá? E o seu plano oclusal. Eu sei que essa inclinação não é muito paralela ao plano de Camper, porque a maxila vai mais frente um pouquinho. Só que o meu plano oclusal tem que estar paralelo ao meu plano de Camper. Então, para isso que eu vou usar a régua de Fox. Tá bom? E o compasso de Willis, ó, o plano oclusal deverá se posicionar paralelo à linha de Camper e à linha bipupilar. Então, eu posiciono a régua de Fox sobre o meu plano oclusal lá na boca do paciente, pego a parte superior aqui da minha régua de Fox e posiciono no plano de Camper para ver o paralelismo entre o plano de cera e o plano de Camper e o paralelismo entre a centro da pupila e o plano de Camper. Tudo bem? Para isso serve a régua de Fox. Tá? Corredor bucal. Falei para vocês o que é corredor bucal. É o espaço existente entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa da bochecha. Então, é o espaço existente entre a face vestibular no dente e a mucosa da bochecha. Nota que no sorriso perfeito, os meus dentes não encostam na bochecha. Eu tenho que ter aqui um limite mínimo
de 2 a 3 milímetros para respeitar esse espaço. Porque senão você vai morder na bochecha. Tá bom? Olha aqui. Dentadura, respeitando deste lado o corredor bucal e deste lado não respeitando o corredor bucal. Vocês conseguem visualizar isso ou não? Desse lado eu tenho o corredor bucal, desse lado encostou quase na bochecha. Tá? Então, não, a sua próstata tem que ser equilibrada. Mesmo que o lado direito tenha uma reabsorção maior que o lado esquerdo. Por exemplo, o seu osso pode reabsorver mais de um lado que do outro. Né? Então, se eu tive um cisto, um câncer do lado esquerdo, o meu osso reabsorveu mais, na hora de restituir o corredor bucal, tem que ficar igual dos dois lados. Compensa menos nesse, compensa mais nesse aqui. Tudo bem? Mas não pode ficar desigual, igual está aqui. Bacana? Para a montagem dos dentes, porque eu tenho que ter linhas de referência. Então, sempre vou me basear pela linha média, pela linha alta de sorriso, sorriso alto. Eu vou marcar no meu plano de orientação linha média. Vou marcar no meu plano de orientação linha alta de sorriso. E vou marcar no meu plano de orientação a linha de canino, que vai do centro da pupila até os caninos. Se eu quiser traçar essa linha mais fácil, eu faço o ângulo formado entre o sulco nasolabial, ou genioide, né? Ó, o ângulo formado entre o sulco nasolabial e o meu plano vertical. Ó. Aqui eu tenho exatamente a posição que o meu canino ocupa em relação ao meu plano de cera. Então, marco lá no plano de cera, posição de canino, marco no meu plano de cera, linha alta de sorriso, marco no meu plano de cera, linha média. Quando eu faço isso, eu automaticamente já consigo selecionar os meus dentes, medindo com uma reguinha que a gente manda vocês comprar lá, aquela régua flexível, que está na lista de vocês. Você mede a distância entre a linha alta de sorriso e o oclusal dos meus dentes, o incisal dos meus dentes, e meço entre caninos, direito e esquerdo. Então, eu já tenho tanto que vai caber os meus 6 dentes anteriores e a altura do que mostra os meus dentes anteriores. Tá? Deixa esse assunto para a aula de montagem de dentes, de seleção de dentes. O Ruberval, com certeza, vai passar isso com vocês. Tá bom? Mas o meu plano de cera pronto, ajustado, 100% correto, ele tem que ter esta conformidade. Eu tenho que marcar linha alta de sorriso, linha média e linha entre caninos. Tá? Essa linha de canino, distal de canino até distal desse canino, eu tenho uma medida e daqui até a borda incisal eu tenho outra medida. E aí assim eu consigo selecionar um de acordo com a medida certa. Gente, tá tudo bem? Tá ou não? É difícil? Você vê, não é só levantar cera. Não é só levantar a cera num plano, tem toda uma ciência em relação a isso. Tá? Professor, qual que é a linha do canino? A linha do canino é a linha imaginária que você traça. Olha aqui, ó. Entre o seu plano horizontal, entre a linha miloioidea e a base do nariz, ó. Se eu sorrir assim aqui, ó, você vai dar a posição exata, o ângulo formado entre a bissetriz do ângulo formado entre a asa do nariz e linha miloioide. No quadradinho aí não tem, não? Aqui, tem, ó. Essa aqui, ó. Ah, tá. Tá bom? Aqui, olha, nesse lugar aqui, eu sei que vai a distal do meu canino, vai ficar bem nesse lugar aqui, ó. Entendeu? E daqui até aqui eu tenho a distância entre distal de canino e distal do canino lado oposto. Tudo bem? Tudo bem, Eduarda? Tudo bem, obrigada. Essa você não entendeu não, Eduarda. Ah, não, é porque o meu microfone estava desligado. Tá bom. Bom, ajustei o superior. Ufa, agora eu vou ajustar o inferior. Como é que eu ajusto o inferior?
O restabelecimento da mandíbula em relação à maxila, nos planos vertical e horizontal, através de dimensão vertical. Então, agora é a hora de posicionar com a dimensão vertical correta. Ajustei, deixei os dedos aparecendo superior, agora eu ponho o inferior e meço a distância entre os arcos na dimensão vertical que eu quero obter para poder montar os dois juntos. Então, vamos lá. O que determina o posicionamento dos dentes de uma prótese total? O espaço entre os arcos, a distância entre o arco superior e inferior e o contato entre os dentes. Então, o espaço entre esse arco superior e esse arco inferior e o engrenamento dos dentes. Tá? Então, eu tenho que trabalhar o plano de cera inferior para restabelecer essa dimensão. Tá? Ó, aqui o cara perdeu todos os dentes. Eu tenho que fazer isso. Medir superior, medir inferior com dimensão vertical de oclusão. Eu chego no tanto que ele perdeu. No tanto que ele perdeu, eu consigo restaurar o que eu quero fazer. Tá? Nós já falamos sobre dimensão vertical de oclusão. Já chegamos nessa conta de espaço funcional livre. Eu vou passar um pouco mais à frente, senão a gente não termina. Ó, eu sempre vou pensar em reabilitação oral de prótese total, tendo trabalhando contato, maior engrenamento de dentes, contato de dimensão vertical, de oclusão e melhor posicionamento do côndilo na relação cêntrica. Então, nesse caso da prótese total, a relação cêntrica tem que coincidir com a máxima intercuspidação habitual, naquilo que a gente chama de relação em oclusão cêntrica. Ou seja, côndilo no lugar, dente no lugar. Tá bom? Como é que eu faço isso? Meço dimensão vertical de repouso. Para chegar na DVO, como é que eu faço? Nós já conversamos rapidamente. Meço o repouso, desconto o espaço funcional livre, tá? E aí eu chego na posição de engrenamento dental. Dimensão vertical de oclusão. Ou máxima intercuspidação habitual. Tudo bem até aqui? Eu só estou repetindo o que a gente já falou, tá? Se tiver dúvida, pergunta. Então, ajustei a dimensão vertical, está no lugar, como é que eu faço para posicionar o côndilo na RC? Com os planos já ajustados na posição correta de MH, agora eu vou manipular a mandíbula com os planos para trás, para cima e para frente um pouquinho, encostando os meus planos na dimensão correta e o meu côndilo posicionando na posição de RC. Tudo bem? Gente, tudo bem? Eu sei que vocês já estão cansados, já passou 10 minutos do fim da aula, tá? Mas entenda isso, pelo amor de Deus. Eu tenho que trabalhar contato de dente no lugar, posição condilar no lugar, certo? O dente eu já ajustei pela regra, pelo método métrico. Agora eu preciso posicionar o côndilo. Como é que eu faço? Põe os planos na boca ajustados, eles estão soltos. O de cima está solto, o de baixo. Né? Põe embaixo, em vez de pedir para você morde, ele pode morder para frente, ele pode olhar para o outro lado. Você não vai falar para ele morder. Você vai posicionar os dois planos, eles estão soltos na boca. Você vai pegar no queixo dele, pela técnica de Dawson ou de Humford, empurrar a mandíbula com os planos para trás, assim, ó, e um pouquinho na frente. E aí sim, você, com sua mão, encosta os dois planos no lugar. Nesse momento, você fala para você, trava. Aí ele travou. Você mesmo travou, né? Trava, você fala assim, você segura e não tira isso do lugar. Não movimenta a mandíbula, por enquanto. Aí ele segura. Quando ele segurou, você vai lá, pega 2 grampinhos de grampeador e grampeia o arco de cima no arco de baixo. De um lado, do outro lado e um na frente. Quando ele abrir a boca agora, o que vai acontecer? Pela pressão atmosférica, o plano vai soltar, puxa, vem os dois juntos na posição certa. Tudo bem? Aqui você tem um registro da MH e da RC no lugar. É só posicionar no articulador que já está montado lá, e aí você tem a relação cêntrica e a MH ao mesmo tempo agora, tudo montado. Aí é só montar os dentes. Entenderam isso, gente? Ô, doutor, mas como é que eu vou grampear esse trem na boca do paciente? Do jeitinho que eu te falei. Pega o grampo de grampeador,